Qual a leitura, Jefferson, do programa? Bom, a gente tem vários aspectos que a gente pode analisar do programa, né? Eu acho que tem um pontapé inicial que é o seguinte: é difícil a gente ter um sistema melhor para medir como está uma economia do que o sistema de preços, né? Assim, se os preços estão em alta, está refletindo que a gente tem uma escassez de um produto ou a gente tem uma elevação de custos de produção. No caso aqui, a gente tem claro quais são as causas. A gente ainda não sabe qual é a profundidade da escassez na produção, em função da destruição das estruturas produtivas. A gente tem um problema de logística, mas o produto está chegando pouco e o preço está subindo. A gente já está, a população brasileira não pode ser atingida pela guerra. Bom, mas a gente está falando de uma commodity e o sistema de preços está falando que está escasseando no mundo essa commodity. A gente tentar fazer com que esse problema não existe é bastante arriscado a gente enfrentar o sistema de preços. Aí, em relação à medida em si, a ideia, ela não é absurda. A ideia é pensar que o governo vai ter uma receita extraordinária e vai, temporariamente, tem todos os riscos de a gente estar tratando de um evento, de um choque temporário, mas não é absurdo a gente usar para uma desoneração temporária. Tem alguma preocupação de a gente estar mexendo na LRF, que é uma instituição nacional importante. A mexida está sendo feita pontualmente, numa medida que acaba durante a guerra ou no exercício de 2026, beleza, até aí estamos bem, estamos bem cercados. Mas tem um ponto antes e um ponto depois dessa proposta. O ponto depois, a operacionalização. O governo coloca entre as receitas extraordinárias imposto de renda e CSLL extraordinário. Como eu vou saber quanto eu estou arrecadando a mais de imposto de renda e CSLL por conta, por exemplo, de alta no preço do petróleo das empresas que produzem e exportam petróleo aqui, e quanto desse lucro adicional é de ganho de eficiência da empresa? O quanto eu posso estar levando para essa compensação ganhos que não tem nada a ver com o preço do petróleo, a partir do momento que eu estou simplesmente dizendo que é o imposto de renda da pessoa jurídica, CSLL. Outra questão operacional do desenho do PLP que foi apresentado. O preço de referência é o preço da LOA, é o preço que foi aprovado em última instância em dezembro, proposto em agosto. O governo já fez uma revisão desse preço no seu processo orçamentário. Ele fez uma revisão desse preço em março. Por que eu tenho que voltar no preço de dezembro? O preço de março foi incorporado no primeiro relatório bimestral de receitas e despesas, onde mostrou uma piora da previsão do resultado primário com um ganho já extraordinário desse petróleo. Por que a gente vai voltar no preço de dezembro, se parte disso a gente já perdeu? Então, na operacionalização, a gente tem esses problemas. Mas, para mim, a questão mais importante dessa proposta é a motivação, é a questão anterior. 40 países estão atuando sobre o preço do petróleo. E, nesses 40 países, se sabe que o grande problema de atuar sobre preço de petróleo com política pública de desoneração, de subvenção, é focalização. Recurso público é uma coisa escassa que tem que ser tratada com cuidado e direcionada para os lugares certos. Quando eu resolvo desonerar QAV, quem é o beneficiário final da desoneração do QAV? Quando eu desonero, por exemplo, quando eu crio uma subvenção para o GLP, o GLP já não chega de graça para quem efetivamente precisa, através do gás do povo. Por que eu preciso fazer uma subvenção adicional? Por que eu preciso subvencionar? Por que eu preciso desonerar a gasolina? No momento em que a gente vai ter taxas de juros mais altas, a nossa dívida vai crescer mais, porque o ciclo de corte de juros vai ser menor por causa desse choque. Não seria o momento de eu aproveitar um pouco desse recurso, focalizar em quem precisa e guardar uma parte para conter o crescimento da dívida?